Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais uma edição do nosso podcast semanal, desta vez de número 53. Dando pontapé inicial aqui, como de praxe, estou eu, Caio Meireles, com ele, Lucas Ribeiro, para mais uma semana de muito futebol e bobajadas ao longo do planeta Terra. Lucão, seja bem-vindo. Boa noite, Caião. Boa noite, boa semana a todos que nos escutam. Bobajada já teve bastante, porque por mim, eu já não cortava a entrada que teve antes dessa oficial já. Mas tudo bem, hoje estamos gravando na segunda-feira hoje, excepcionalmente. Tá ocorrendo, nesse exato momento, Corinthians e Fortaleza, eu acredito que esteja 0x0 ainda. Bom jogo, inclusive. Vamos falar do que ocorreu na rodada do Campeonato Brasileiro e o que aconteceu durante a semana nas competições tanto sul-americanas quanto europeias. Perfeito, Lucão. Então, pra gente iniciar este episódio, já vamos aí de momento fofoca, e aí depois a gente foca no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, eu mesmo particularmente não tenho nenhuma fofoca pronta, cara, pra ser bem sincero. Então, por favor, faça as honras. Ó, Deco, já roda a vinhetona. Polêmica! Eu tenho, o meu é do nosso querido zagueiro Davi Luiz, que não se cansa de envolver em polêmica, né? Dessa vez não, né? Uma nova influencer no Instagram compartilhou um suposto print de uma conversa do zagueiro com ela, mas aí já começou aquele papo de que, fui hackeada, entraram na minha conta, foi uma outra pessoa, tudo pra tentar absolver aí o nosso querido Davi Luiz novamente de possíveis atos poligâmicos, né? Gostaria de dizer que, inclusive, eu sou contra esse tipo de atitude, Lucão. De momento fofoca mesmo, é só essa informação aí pra essa semana. Eu acredito que se fizesse uma página no Twitter, crentes pulando a cerca, ela concorreria, ela ficaria pau a pau com a Pneus atacando pessoas, cara. Essa é muito boa. Inclusive, Lucão, pra fechar, eu já ia me esquecendo, não sei se você já viu, mas vazou hoje na revista Veja, aparentemente um grande escândalo envolvendo casas de aposta e jogadores de futebol que aceitaram pagamentos, né, propinas para cumprirem certos atos ali dentro de campo para que alguns apostadores fossem beneficiados. Eu acredito que o nome mais conhecido em meio a tudo isso seja o Eduardo Bauerman dos Santos, aparentemente ele envolvido em 2 casos e que tem tudo para terminar com a carreira do jogador, né? Sim, e até com uma certa razão. Cara, eu vi uma especulação, mas foi muito até fora de contexto. Tem uma casa de aposta, uma das estatísticas para você apostar é como que vai ser a saída de bola. Se o cara vai, jogar pra fora, se vai ser lateral, coisa do tipo. Aí tinha um post desse, com esse print e uma saída de bola do Gabriel Menino no Palmeiras e Vasco. E eu acho ali ele só foi burro mesmo. Então. Só que aquele negócio levanta, N especulações e olha que o que eu vou falar aqui, eu sou bem contra muita coisa de regulamentação, mas esse bagulho da casa de apostas tem que pôr um fim já. Você liga a TV e qualquer bagulho de 10 propagandas, 9 é de casa de aposta. Todo dia tem uma casa de aposta nova, né? Todo dia tem, é impressionante. E o futebol brasileiro, o primeiro exemplo disso foi no futebol inglês, né? Tanto que, inclusive, agora eles mudaram o regulamento a partir da temporada 2025, se eu não me engano, e as casas de aposta não poderão ser mais o patrocínio principal, né? Aquele que os clubes levam ali no peito. Master. E o patrocínio master. Isso pra todos, vale pra qualquer um. Acho pouco provável que isso aconteça no futebol brasileiro, porque casa de aposta injeta muito dinheiro no nosso futebol, mas com certeza casos desses existem há muito tempo, né, Lucão? Principalmente com jogadores de clubes mais humildes, que recebem muito menos dinheiro do que jogadores de Série A, por exemplo. Acontece que agora estourou com os jogadores de times tops, né, do futebol brasileiro. Tanto que estão chamando ele agora de Bauerman do Pico. Inclusive, teve o Eduardo Bauerman, teve o Igor Cariús, que, se eu não me engano, foi durante a época dele de Cuiabá, que ele teria aceitado. Teve jogadores da Série B também. Eu acho teve muito jogador de Série B. Então, cara, acho pouco provável que isso não seja verdade. Eu concordo contigo. Eu acredito que há muito tempo isso acontece, só que é a questão do momento agora propício para bater nessa tecla, com razão. E, por exemplo, na NFL, na Liga de Futebol
Sul-Americana nos Estados Unidos, um jogador do Atlanta Falcons na época, o Calvin Ridley, ele foi suspenso por 1 ano e meio por apostar num jogo de basquete, se eu não me engano. Não, basquete não. Ele apostou num jogo da liga, só que, tipo, em outro time que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver com o que ele estava envolvido. Ele tomou um gancho de 1 ano e meio. Aqui eu não sei como é que vai vigorar essa pena. O risco de acabar com a carreira do jogador é altíssimo. Mas casos de ganância, né? Ganância é o mal do homem. O caso do Bauerman foi algo em torno de 50, 70 mil. Com certeza deve ser o quê? Talvez 1/3 do que ele ganha no Santos, acho que até menos, se duvidar. Sim, é por aí, mas é aquele negócio, né? 80 mil agora, então o cara vai só para os 5 laterais no jogo. Exato, é aquela história, né? Mil meu com mil teu. E, Lucão, pra gente fechar esse tema, qual você acredita que seja a punição ideal para esses jogadores? Cadeia. Não, mentira. Que isso? Eu acho que 1 ano de gancho, tipo, é igual a pena de doping, mano. Uma pena Sim. mais branda de doping, eu acho que é cerca de 6 meses a 1 ano. Pra mim é justo 1 ano, dependendo do caso, se for mais grave, aí é tipo de 3 anos a suspensão das Do atividades atleta. mesmo. Exato. Geralmente, principalmente nos Estados Unidos, nesses casos, os atletas são suspensos, né? Sim. E aí a pena pode variar dentro dessa suspensão de acordo com a gravidade do acontecimento. Eu acredito que seria a punição correta também. Não vejo por que banir o cara do futebol, por exemplo. E dificilmente a CBF faria algo desse tipo, senão ela vai ter que banir muito jogador, né? Afinal, como a gente comentou, deve ter muito caso, só que as pessoas ainda não descobriram o restante. E eu colocaria uma multinha aí também, não só uma punição ali de afastamento temporária, mas uma multa talvez no preço que o jogador recebeu para, enfim, participar do esquema, para ver, quem sabe se isso consiga reduzir, né? Mas casa de aposta, cara, vai continuar aí. Acho muito pouco provável que tenha qualquer tipo de sanção em relação a elas. O governo queria, né, taxar as casas de aposta. Muita gente foi contra. Então, vamos ver o desenrolar dessa história. Com certeza vai vazar de outros jogadores conhecidos aí da grande massa a respeito dessas punições, Lucas. Cassio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença pra vocês? Faz porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma liga que fazer uma grande vitória sem 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Isso Cássio. aí, Caião. Vamos começar com o que hoje? Rodada mesmo? Vamos de rodada e eu queria começar com o cabuloso, pois o Cruzeiro no sábado às 16 horas bateu o Santos por 2-1. 2 gols do Wesley, aquele mesmo, né, que jogou pelo Palmeiras. Muita gente acha craque, não vejo nada demais, tanto que ele é reserva desse time do Cruzeiro. Mas ele entrou no lugar do Rafael Bilu, que saiu machucado no primeiro tempo. Marcou 2 gols, depois aí de 32 partidas sem marcar, desde a época de Palmeiras. E o Santos descontou pro Ângelo. Meu Deus do céu, o Ângelo descontou pro Santos. Eu tô falando tudo errado, Lucão. Boa vitória do Cruzeiro, que faz um início de campeonato brasileiro muito acima da média, não? A chegada do Pepa mudou tudo. Eu já vou pedir desculpas pro pessoal porque essas coisas estão acontecendo, pois estamos gravando na segunda. É uma quebra de rotina, né? Estamos cansados. Exato. Mas, cara, arrumou bastante o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando bem. Aquele time que eu ainda vejo como meio de tabela. Tem alguns erros meio grassos ali, principalmente o lance do gol do Ângelo. O contra-ataque do Santos era Ângelo e Marcos Leonardo contra 5 jogadores do Cruzeiro. E ainda saiu o gol. O Marcos Leonardo achou um belo passe pro Ângelo. Só que o Santos pecou muito, mas muito mesmo em não anular o Wesley, né? Que, cara, o Wesley não marcava, acho que tem 3 meses. Ele já voltou a marcar contra o Santos e marcou os 2 gols. Eu não vi falha do João Paulo em nenhum dos gols. Nem no segundo Também ali não. que ele meio que rebaixa a bola. Infelizmente não dá pra fazer muita coisa. E é isso. O Cruzeiro vem bem com o novo treinador. Tinha ganhado o último jogo foi contra o Bragantino. Ganhou fora de casa, agora ganhou em fora de casa. casa. Então segue firme e forte. E o Santos, Luiz de Alerta ligado novamente, já que perdeu no meio da semana pro News Old Boys. Teve a chance de empatar e perdeu um gol inacreditável. Mas o sinal de alerta segue na Vila. Sim, o que falta em qualidade a esse time do Cruzeiro sobra em vontade. Um time que briga muito, tá sempre jogando ali no limite daquilo que ele pode entregar. Mérito do Pepa, que realmente tem um elenco bem inferior, se assim podemos dizer, a outros clubes do futebol brasileiro, mas que pelo menos nesse começo vem conquistando pontos importantes e tendo uma certa
tranquilidade na tabela. Mérito do Wesley também, vindo do banco, conseguindo desencantar. E o Santos continua pecando muito nas finalizações. Contra o Nils pecou bastante também. Agora, novamente, nessa partida contra o Cruzeiro. Um empate, por exemplo, aí não seria injusto. Na verdade, pelo que o Santos produziu, até uma vitória do Santos não seria injusta, mas perde muito gol. Muito gol mesmo. E ainda mais agora que o Marcos Leonardo está indo aí para o Mundial Sub-20, que será disputado na Argentina. Então vai jogar o Bruno Mezenga ou aquele moleque da base que eu agora esqueci o nome, provavelmente durante essa ausência de quase um mês do Marcos Leonardo. E o ataque do Santos perde muito com a ausência dele. Tem a questão do Ângelo, que por mais que tenha feito gol, ainda não tá na sua melhor fase. Eu não vejo o Mezenga resolvendo, suprindo essa ausência que vai causar o Marcos Leonardo, mas a gente espera que o Santos consiga reencontrar o caminho das vitórias. Na verdade, eu não espero, eu tô sendo educado. Mas é isso aí. Muito bem, Lucão. Parabéns aí o Cruzeiro, 9 pontinhos dos 12 disputados, só perdeu a primeira rodada pro Grêmio e desde então foi só vitória. E o Santos tá lá em 14º com 4 em 12 pontos ganhos. A verdade, o Cruzeiro com um time razoável é um time que já consegue ganhar 2 jogos consecutivos. Então, o Santos vai penar esse ano. Falar então de clássico, vamos lá para Maracanã e pro Rio de Janeiro. O Fluminense empatou com o Vasco em 1-1. O Pedro Raul fez o primeiro gol numa falha bizonha, numa falha de tomada de decisão do Fábio, logo no começo do jogo, com menos de 1 minuto. E o Lima May, meio-campo do Fluminense, empatou no segundo tempo. Vasco continua tendo dificuldade em jogar acima de 45 minutos, né? Fez um bom primeiro tempo e depois foi amassado no Fluminense no segundo tempo. E se não fosse o Léo Jardim de novo, o Vasco teria saído derrotado desse clássico, porque o Fluminense foi muito superior. Ele tá merecendo o bicho dobrado todos os jogos, porque ele vem sendo o destaque do Vasco. Como você mesmo disse, a decisão de tomada ali do Fábio foi errada. O que o Diniz falou é bem verdade mesmo. O de erro vai acontecer porque é o estilo de jogo do Fluminense. Sim. Ele defendeu assim como ele defende todos os atletas dele ali. Tirando, com exceção, o Tietchan de São Paulo. Mas enfim, Fluminense produziu para virar o jogo. Se não fosse Léo Jardim, eu acho que tinha até goleado o Vasco da Gama. E eu vou repetir a frase que o Barolo usa quando ele vai falar de São Paulo para falar do Vasco. O Vasco vai ser isso aí, cara. Esse é o ano do Vasco. Ele vai competir ali, ele vai brigar com esses times tecnicamente mais superiores, mas não dá para esperar uma vitória do Vasco. Assim, dá para esperar entrega, mas vitória, fechar jogos, eu acho muito difícil mesmo. Sim, mesmo por mais que o Vasco tenha... O Vasco só enfrentou praticamente campeões estaduais nesse começo de temporada. Exato. É uma tabela, querendo ou não, eu acho que com exceção do Bahia, que o Vasco pegou na rodada passada e perdeu, o Vasco pegou o Atlético Mineiro, pegou o Palmeiras e teve o clássico agora contra o Fluminense, né? Sim, exatamente. E querendo ou não, venceu o Galo, empatou com o Palmeiras, que independente de onde seja o jogo, não é um resultado ruim. Realmente contra o Bahia foi mal, porque o Vasco tem muita dificuldade em propor jogo contra equipes que se defendem. E agora contra o Fluminense teve mais sorte do que juiz, porque o Fluminense realmente mereceu vencer a partida, foi muito superior. E Lucão, sua opinião a respeito da declaração do Diniz, né? Muita gente, a galera gosta de condenar o estilo de jogo dele quando jogadas como essa do Fábio acabam acontecendo e os jogadores erram, mas eu particularmente não vejo como uma falha no sistema montado pelo Diniz, e sim ali de uma decisão errada do jogador mesmo, que acaba resultando em gol. Sim, até porque se você for pegar o lance em uma das câmeras ali, ele vai tocar, eu não lembro se é pro zagueiro, não lembro quem era, mas tinha o Lima May, tava praticamente livre ali na reta dele. Ele poderia ter tomado essa decisão, seria um passo um pouco mais longo. Ele tentou fazer o básico e aquele negócio, o simples, ele não permite erros, e como ele acabou errando, causou o que pra mim foi o empate que foi decidido aí mesmo. Era se tudo não que o fosse Vasco essa queria. falha se não fosse essa falha, eu acho que o Fluminense provavelmente teria ganho esse jogo com até uma certa facilidade. E eu concordo com a declaração do Fernando Diniz, não pela questão do erro assim dele defender a ideia de jogo dele ou da execução, tudo, mas uma coisa que ele falou na coletiva é bem verdade, o futebol em si, ele é muito... Ele usou até um termo infantil de tão imediatista que ele é, porque ele citou o ponto lá. Fábio
quantos gols o Fluminense fez com as jogadas começando exatamente pelos pés do Fábio. E são, se você parar para analisar, são poucos gols que o Fluminense leva nessas falhas. São falhas que são propensas a acontecer com qualquer time que está jogando. Mas o negócio que ele falou é bem verdade. O pessoal é muito imediatista, muito ansioso, querem que o time domine todos os aspectos do jogo. Mas se tentar um negócio um pouco mais arriscado que vem dando certo, o pessoal já começa a criticar, que não sei o que, muito arriscado, não vai dar certo. Teve outra coisa que ele falou que eu tô tentando lembrar agora. Ele defende a defesa que ele fez dessa saída de bola. E um ponto é bem verdade. Até nós vimos isso contra o River Plate no meio da semana. Nenhum time vai amassar o Fluminense, vai marcar lá em cima. Eu acho que 30 minutos. Nenhum time vai conseguir marcar. E também, quando os times sobem para marcar, eles acabam. Se a jogada der certo, é gol do Fluminense. Porque o Fluminense vai pegar o time totalmente aberto, totalmente escancarado. Aconteceu isso com o River Plate. O River Plate não aguentou marcar em cima o jogo inteiro. Fora o River Plate começou a bater mais que tudo e tomou uma sova do Fluminense. O Vasco foi a mesma coisa. 5 minutos de pressão, teve a sorte de já sair o gol logo de cara, fechou a casinha e já era. E ainda para completar essa questão do Diniz, teve a coletiva dele, aí logo em seguida, no domingo, subiu aquele vídeo lá do Abel, do gestor Abel, né? Falando da questão da preparação dos atletas, a questão que tudo é controlado, até o sono. Isso não é muita novidade, é o básico do profissionalismo. Só que é aquele negócio, a gente não tá acostumado ainda ou até preparado para essas coisas, que a mentalidade de boleiro aqui é muito forte. O Romário não treinava e acabava com tudo, o Ronaldo, essas coisas. Só que os tempos mudaram, o futebol, ele, querendo ou não, ele é outro, ele não tem a mesma qualidade, talvez técnica, e a facilidade que tinha, igual tinha antes, devido até à preparação física. Então, muitos desses jogadores hoje, eles até dariam certo porque eles eram fora da curva, mas boa parte de jogadores que a gente vê que tem meio que esse estilo, não estão dando certo hoje, não só no Brasil como no mundo. A gente pode pegar o exemplo do Hazard no Real Madrid. O Hazard chegou no Real Madrid, ele jogou 50 jogos. Pode pegar um exemplo aqui no Brasil do Luan no Corinthians. O Luan foi o rei da Luan América. da manifestação? Inclusive, muito boa essa manifestação. Luan, que foi o rei da América ali na conquista do Grêmio, e depois disso aprendeu a jogar bola. Então, são coisas que imprensa e torcida tem que começar a ter aquela virada de chave para meio que se ligar que o futebol, aquele futebol vistoso, majestoso, nostálgico, ele deu uma mudada. O futebol, ele não ficou ruim, só que ele tá muito diferente do que era há tempos mais gloriosos, vamos assim dizer. E eu gostei da postura do Diniz também, porque não é a primeira vez que o Fábio erra saída de bola, mas é exatamente o ponto que ele trouxe. Vai acontecer. É um risco quando você opta por jogar dessa forma, mas pelo menos no momento os ganhos são muito maiores do que as perdas para esse estilo de jogo do Fernando Diniz. Então faz parte, poderia ser o Fábio, poderia ter sido um zagueiro, poderia ter sido o André. Todo mundo ali tá propício a isso, faz parte. Mas a confiança que o Diniz coloca nesses caras para, independente do erro, eles permanecerem fiéis ao estilo de jogo dele, realmente é muito admirável. Está de parabéns o nosso querido Fernando Diniz. Flusão, Lucas, que parou ali em sexto com 7 pontos, o Vasco é o 11º com 5 pontos na tabela. Isso influencia de alguma maneira na sua estrutura de time ou não? Eu acho que isso é uma coisa tão pequena para discutir. Você que é um jornalista, procura quantos gols o Fluminense fez, que a bola passou no pé do Fábio, aí faz uma média. Vai ver o tamanho da goleada, vai ser a maior goleada, mais do que essa que a gente já fez. Agora, se você não quiser que nunca só jogando. Vamos falar então do, provavelmente, o time mais azarado do futebol brasileiro nesse momento. Pois o América, que estava ganhando até o finalzinho da partida ali do Cuiabá, tomou a virada no Independência. Foi muito superior, mas aí com um gol contra do Marlon e depois uma cagadaça do Cavicchioli, que preferiu ser expulso do que tomar o gol e não deixar o time com 1 a menos e ainda sem goleiro, né, já que o Danilo Avelar foi pro gol. Não satisfeito, ainda viu o América tomar a virada nessa cobrança do Ronald Lopes, o Cuiabá, que, cara, eu assisti o jogo e me surpreendeu, o time do Cuiabá não é tão ruim assim não, viu? Nada, não é tão ruim, a única coisa que chama atenção mesmo, que é totalmente decepcionante, é o uniforme.
que é pavoroso. É feio, é bem feio. E eu não vejo melhora. Mas a questão do América é, cara, o América propõe jogo, o América cria chances, finaliza bem. Acho que teve 2, 3 bolas na trave do América esse jogo. Poderia ter tranquilamente matado o jogo no começo do segundo. Sim, a jogadaça do Benítez. E não consegue matar jogos e acaba acontecendo o que aconteceu, 2 infelicidades. A questão do Cavicchioli, se ele fosse expulso ou desse o gol, eu acho que a questão dele ser expulso é meio que daria na cabeça dele para evitar o gol. Ainda mais fora da área ali que ia ser uma falta. Se fosse um pênalti, eu acho que até seria mais difícil. Mas apesar da questão do pênalti, ele não ser expulso, ele tomar o amarelo, né? É um negócio que meio que deixa uma dúvida. Eu até entendo a decisão dele, apesar da pataquada toda. E o azar é tanto que o Danilo Avelar, ele tava na bola, cara. Se Ele vai na bola. Se ele fosse goleiro, eu acho que ele pegava, mano. Mas O que me pega nesse lance é que, cara, ele já sabia que as quatro paradas já tinham rolado. Se ele é expulso ali, ele tinha conhecimento de que um jogador de linha ia pro gol. E aí, mesmo que não fosse naquela oportunidade, o Cuiabá ia chutar de tudo quanto é canto, entendeu? É muita irresponsabilidade. Eu não gosto do Cavicchioli desde que ele deu mancada com o Jailson, entendeu? Você tem um bom ponto. Mas é um goleiro ok. Ele É um faz goleiro boas ok, defesas, só isso mesmo. Mas esse ponto aí é muito importante, vai perseguir ele por um bom tempo. O América precisava dessa vitória, velho. Precisava de pelo menos do empate, entendeu? Dadas as circunstâncias. Eu acho que até um empate seria muito amargo. Eu acho que esse time do América melhora com o passar do tempo. É questão de... Não vejo o América demitindo o Mancini, apesar dessa sequência horrenda. E também não acho que tem razão pra isso, porque o América joga bem. O América joga bem, o América propõe jogo. É legal ver o América jogar. Só que tá sendo legal ultimamente pra quem não torce pro América. Porque o América, o resultado, que é o principal, o América não vem conquistando. Mas eu acho que esse time consegue melhorar, consegue pontuar pra fugir dessa situação. Joga na quarta agora, fora de casa contra o Bragantino. É um jogo que, por mais que seja fora de casa, é um jogo totalmente aberto. Sim, eu até acho que o América consegue mudar essa situação. Lembrando que o América não é o Fortaleza do ano passado, então não vai virar um turno inteiro no Z4 e no segundo turno tirar ponto de sei lá da onde. Diferente. Mas o Mancini vai ter que mudar a forma de jogar, cara. Jogar mais fechado, mais reativo, esperando o adversário, porque se ele for assim de peito aberto, como ele tá indo contra todo mundo, é isso, é os prós e contras. Ele pode até ganhar em alguns momentos, só que já são 12 pontos disputados e o América não ganhou nenhum. Pô, e ainda perdeu confrontos diretos contra adversários na luta contra o rebaixamento. E o Cuiabá que tem técnico português também, né? O Cuiabá é um time que sabe das suas limitações e faz um começo de campeonato interessante, né? Ele tem um empate, uma derrota. Ele tem 2 derrotas, um empate e uma vitória. Até agora, essa vitória fora de casa foi muito importante pro Cuiabá. Paulão, de 25 anos, foi comprado pelo São Paulo ao Mojimirim. E no meio de uma entrevista, perdeu o controle, sentiu tontura e desmaiou. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar dispensando no trabalho. Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar. Perfeito, Lucão. Saindo então, vamos para São Paulo e Internacional. São Paulo que depois de muito tempo volta a vencer um adversário relevante e provavelmente naquela que foi a melhor partida do tricolor, dadas suas limitações. No ano de 2023, contra um Internacional bem capenga e que tem boas peças, mas que, ao meu ver, o Mano não está sabendo aproveitar. Cara, o primeiro tempo eu achei um pouco arrastado. Eu teve o lance do pênalti ali pro São Paulo, e o jogador bateu muito mal. Todo mundo já sabia onde ele ia bater, ele ainda o conseguiu Luciasno. bater. Eu falei que até o final do ano eu vou tentar não citar esse cidadão. O você sabe quem? O impronunciável. Exatamente, o osso rangedor. Bateu o pênalti. O Kehler também o Kehler também, cara, é um goleiro que, além de ser limitado, ele é azarado. E se fosse o John, ele pegaria a bola, iria pra fora ou coisa do tipo, ou ele até encaixaria com uma mão só, o John encaixaria essa bola. Mas o Kehler, como é limitado e azarado, aconteceu o que aconteceu. O segundo tempo do São Paulo foi até ali os 35 minutos, foi fantástico. Teve o gol do Pablo Maia, o golaço do Pablo Maia. Só que o São Paulo poderia ter matado o jogo, né? O senhor Wellington Mouse, que eu já começo a discordar da questão do nome lá que você levantou. Se ele tivesse um nome melhor, ele seria bom jogador, mas eu acho que não. Eu acho que ele é isso mesmo. Ziquei o cara.
Só mais um. Provavelmente. Cara, ele perdeu. O gol que ele perdeu foi inacreditável. Se ele domina a bola e, tipo, luta em cima do zagueiro, sei lá, beleza, não ia criticar tanto, mas o que ele fez foi palhaçada. E o gol do Pablo Maia? Foi um golaço. Eu ainda acho que, tipo, se fosse um outro jogador ali, chutaria até com a própria esquerda, mas ele tinha espaço pra ajeitar o corpo e ajeitou. Teve um pouco de sorte também, que ele pegou muito bem na bola, mas. Graças a Deus ele acertou o chute. Ainda acho um jogador muito aquém. Eu prefiro os outros volantes ali do São Paulo do que ele, porque eu acho um jogador muito imaturo ainda. Acho que ele melhorou bastante com o Dorival. Então, eu acho que com uma mão ele dá e com a outra ele tira ainda. É o caso do Alan Franco. O Alan Franco, que ainda bem que foi pro banco. O Beraldo tá jogando muita bola junto com o De Arboleda. dupla, inclusive, hein? Eu acho que ele ainda é muito imaturo e ele comete uns erros muito bestas ainda. Ele parece que às vezes ele tem tesão em ser burro, assim como o Caio Paulista tem tesão em ser ruim. Cara, te falar que eu gostei da partida do Caio Paulista, viu? Uma partida boa e as demais é uma incógnita, né? É o caso do Igor Vinícius antes de renovar. O Igor Vinícius errava tudo que tentava também. Um jogo ou outro dava certo, mas vinha numa sequência absurda negativa. Então não é um jogador que dá pra confiar. Agora, o que o senhor Gabriel Neves jogou ontem, o ele melhor e a dupla de zaga foram muito bem. melhor jogador de São Paulo disparado. Eu ainda espero que a dupla de volantes ali de São Paulo seja Jackson Mendes e Gabriel Neves. Eu torço pra isso. Acho difícil tirar a vaga do Pablo Maia, hein? E São Paulo se defendeu muito bem, né? O Rafael de novo foi muito bem também nessa partida, mas muito me impressiona a pobreza ofensiva do Internacional, com as peças que ele tem em mãos. Cara, o Alan Patrick não tava num dia inspirado. Muito bem marcado, né? Wanderson e Maurício ali também foram anulados. Uma boa partida do Rafinha também. Rafinha que também conseguiu o posto de titular de volta, também devido às lesões dos jogadores de São Paulo. Foi uma boa partida eu acho, do sistema defensivo de São Paulo em si. E uma partida pouco inspirada do ataque do Internacional. Tanto o Wanderson quanto o Maurício, o Luiz Adriano, o Alan Patrick. O Inter até chegou algumas vezes no primeiro tempo e, devido a erros de execução no último terço do campo, o Inter não conseguiu nem finalizar e teve chances claríssimas de poder sair na cara do gol, e eram erros primários que para mim custaram o jogo do Inter, esses erros básicos, vamos assim dizer. Perfeito. Dorival aí, o anticrise, né? Aparentemente dando jeito nesse time de São Paulo. Claro, pela tabela que o São Paulo tem, acho que daqui pra frente são os maiores desafios, na verdade. Mas até que ele se saiu bem por essa leva inicial de adversários que ele enfrentou. Mais que a partida contra o Tolima no meio da semana tenha sido muito, mas muito ruim mesmo por parte dos dois times. Mas é um técnico que me parece conhecer as limitações do time e do elenco, afinal é um elenco bem limitado tecnicamente, ainda mais com as lesões, porque por incrível que pareça, os melhores jogadores do elenco estão machucados, tirando o Caleri, que agora voltou, e a dupla de zaga, mas parece que o São Paulo não terá um ano tão conturbado como foi os últimos dois, pelo menos. Bom, é o que a gente espera, mas o ano tá só começando. E o Inter, se não mudar, sei não, viu, se o Mano Menezes continua muito tempo no cargo. Pra fechar o São Paulo, Lucão, aparentemente Alexandre Pato está retornando ao Morumbi. Gostaria que você desse seus 2 centavos sobre essa volta. Um erro. Você acha que não rende? Cara, pode até render, mas você tem 2 atacantes ali, 3, né, contando com o Luciano, que Quantos são saudáveis? Saudáveis já é. Cara, pra você ter ideia, a dengue, ela, eu vou falar que ela foi erradicada, porque aí eu tô sendo um completo imbecil, mas você vê pegando dengue assim, tipo, pessoas, vamos dizer assim, comuns. Cara, como é que um atleta consegue, cara, ele conseguiu pegar dengue? Eu acho que ele é o único atleta das principais 4 divisões do campeonato brasileiro que conseguiu pegar dengue. Você vê a mística que envolve o São Paulo, que o ambiente é tão pesado que acontece essas coisas. É capaz de, tipo, daqui a pouco é capaz do Nestor pegar a catapora, sabe? Mesmo tomando vacina. Mas a questão do Pato, a mim não, de fato, não agrada. O jogador que está encostado já tem um tempinho, não tem as características dos outros jogadores que são brigadores, correm, é o principal ponto. Corre, ele tem a sua qualidade técnica, mas sinceramente eu não contrataria. E eu não acho que ele vai ganhar pouco, não, sendo bem sincero. Por mais que seja um contrato talvez de 1 ano,
no máximo, não acho que ele venha assim pra, tipo, ganhar pouca coisa. Engraçado que Ceni saiu, Luan renovou, Luciano voltou a marcar, Marcos Paulo joga de titular e Alexandre Pato está retornando ao Morumbi. O bom é que o Dorival aceita tudo, que Pois mandar ele é, tá dentro. porque, tipo, mas é aquele negócio, né? Quando a bucha espanar, a diretoria não tem pra onde correr. Dessa vez realmente não vai ter como. Claro, o Dorival é aquilo que eu comentei, né? O anticrise. Dificilmente ele vai falar mal da diretoria, se envolver em polêmica. Mas se o negócio ficar ruim, a corda vai estourar pro lado dele em algum momento. Então tem que acompanhar. Mas eu acho que o Pato vai acabar voltando, viu, Lucão? É bem capaz, bem capaz. E é uma história que divide muita torcida, né? Tem uma galera que é a favor, tem uma boa parte que é contra. Eu, particularmente, pra ser bem sincero, já fui contra, mas dado a escassez técnica desse time e a falta de jogadores, acho que qualquer um que saiba pelo menos tocar uma bola é bem-vindo nesse elenco do São Paulo. É um ponto muito importante. Que saco! Não dá, mãe! Pô, puta timinho, meu! Não adianta, cara, eu vou amanhã no CT, foda-se a aula amanhã, eu vou amanhã no CT reclamar com esses filhas da puta que são do São Paulo, esses bostas do São Paulo! Muito bem, então, Lucão, agora vamos para o Paraná, porque o Flamengo de São Paulo necessita de reforços, perdeu mais uma. Lembrando que o Flamengo, só em Campeonato Brasileiro, tá, Lucão? Ainda não venceu aquele jogo contra o Coritiba e desde então só perdeu, né? Internacional, Botafogo e Atlético, empatou com o Racing e venceu no Blense e Maringá. Dessa vez o Atlético Paranaense cometeu o crime, o Flamengo até saiu na frente com o Gabriel, mas o Vitor Roque empatou numa falha bizonha do Santos, mais uma. Santos que não foi constatado fratura naquela lesão que ele teve ali no rosto, mas o Rossi entrou e provavelmente vai assumir a titularidade. E o Eric virou o jogo pro Furacão na Arena da Baixada, Gabigol muito xingado, provocou e afins. Mas, Lucão, tenho a impressão que a data de validade desse elenco do Flamengo já passou. Cara, é o que meio que a gente vem falando. Esse elenco, pra mim, eu acho que é o último ano desse elenco junto. Flamengo, o jogo foi bom, Flamengo produziu. Jogou bem, o Bento fez boas defesas. Os dois times jogaram bem, assim, e poderia ter tranquilamente saído o empate. Mas é aquele negócio, o Flamengo ele bateu em times na liga. Ele bateu no Maringá e bateu no Nublense. Empatou com o Racing no meio de semana. Um jogo que era meio que crucial. O Flamengo ele começou ganhando. E engraçado, eu não sei se você notou, mas tanto a expulsão do Racing quanto a expulsão do jogador do Flamengo, acho que foi o Wesley que foi expulso, não lembro certo, são bem parecidas. A primeira falta do jogador do Racing é uma entrada meio que por cima, e a segunda ele olha pra bola, olha pro jogador, ele vai disputar uma cabeçada e ele vai totalmente no corpo do Ayrton Lucas. Essa é a expulsão do Racing. A do Flamengo, cara, exato, só mudou a ordem. É um lance de cabeça que o jogador esquece da bola, vai totalmente no jogador, e o outro é a falta que o jogador do Flamengo entra por cima, na entrada da área ainda, então acabou sendo expulso. E para completar esse lance, saiu um golaço de falta do Racing e meio que anulou o Flamengo depois disso. Meio preocupante. E para confirmar o fato que você constatou do elenco, o desembarque do Flamengo, a torcida foi muito, mas muito hostil com o Gabigol. E eu acho que ele se controlou. Tá gostosinho, né? Muito bom essa E cobrança. eu acho que ele se controlou bastante, porque se o Gabigol fosse um pouco biruta, ele poderia falar: o Flamengo só está desse jeito hoje graças a mim. Ele teria até certo modo um pouco de razão, mas é capaz de até sair do meio do ano. Gabigol tá pras picas também, né? Tá totalmente totó das ideias. Eu acho que ele nem liga mais. Não, é o personagem que ele tem que sustentar, né? Eu acho um bom personagem pro futebol brasileiro, mas tudo tem seus prós e seus contras. Só mudando pro outro rubro-negro, o Atlético fez uma boa partida, Vitor Roque fantástico, jogador excelente, e segue firme e forte, ganhou no meio da semana, ganhou de virada, e ganhou do Libertad fora de casa, 2-1. Ganhou do Libertad de virada. Que também, junto com o Atlético Paranaense e Flamengo, Libertad e Atlético Paranaense é um jogo que parece que acontece 2 vezes no mês. Todo mês esses times se enfrentam, impressionante. Mas é isso aí, o Atlético segue firme e forte e vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, né? Lembrando que essa semana temos rodada no meio da semana, quarta e quinta-feira. Exato, cara, acho que Everton Ribeiro, Davi Luiz, Thiago Maia, talvez até o Bruno Henrique, talvez só o Gabigol que não, mas pelo menos aí uns 5 ou 6 jogadores assim mais parrudos desse elenco do Flamengo não ficam pro ano que vem. Pouco provável mesmo. E o Atlético Paranaense segue fazendo uma boa temporada, campeão estadual, líder do grupo na Libertadores, tá se recuperando no Campeonato Brasileiro também. Realmente é um time muito sólido esse time do Furacão, que chegou a 6 pontos, e o Flamengo
atualmente está na zona de rebaixamento, já que o Corinthians está empatando com o Fortaleza, com 3 pontos disputados. O Flamengo venceu a primeira rodada e perdeu as outras 3. Complicada aí a situação do Mengão. Daqui a pouco estão pedindo o JJ de novo. Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Muito bem, Lucão. Vamos lá então para Bahia 3, Coritiba 1. Vai abrir o placar com um gol contra do Vitor Luiz. O Biel e o Davi Duarte marcaram os outros. E o Bosquilha com um golaço diminuiu pro Coritiba. Bahia que já venceu o Vasco na rodada passada. Agora vem fora de casa. Agora vence o Coritiba no confronto direto. Coritiba cada vez mais sacramentando que será rebaixado em 2023. E o Bahia indo contra as estatísticas, hein? Pois é, o Coritiba não tem nem muito o que falar, que pra mim já caiu. O time é muito ruim, não é questão de ser mal treinado, não. O time é ruim mesmo. É muito limitado. Não acho que não vai conseguir fugir disso. E o Bahia agora que é de fato do Grupo City, vamos ver o que o Grupo City vai fazer com o Bahia, né? Já tinha ali os aportes tudo, já mudou muita coisa. Agora que está a SAF em definitivo, vamos ver quais serão as mudanças. O time do Bahia se reforçou, mas eu ainda acho um time bem mais ou menos. Ganhou essas 2 últimas partidas, mas ainda acho um time bem mais ou menos. Eu acho que é um time que talvez a gente tinha cravado que ia cair, mas eu acho que talvez consiga escapar se continuar ganhando esses confrontos diretos. Por exemplo, Santos e Bahia, que é quarta-feira às 19, você já considera um confronto direto? Sim. Cara, de verdade, ainda mais o Santos sem o Marcos Leonardo, não sei quem vai ganhar esse jogo aí, não. Eu já acho que dá empate mesmo, já pra cravar aqui, eu acho que dá empate. Mas é um time que, cara, ele tá fazendo o básico. Ganhando em casa, jogando bem em casa e fora ele faz o seu máximo. E eu acho que é assim que tem que se manter pra continuar na Série A. E deve se reforçar no meio do ano, né? Tem o Luciano Juba, que vai vir do Sport pro Bahia, com certeza vai fazer uma contratação ou outra, ainda mais agora que a venda pro Grupo City foi oficialmente finalizada. Então tende a ficar, se continuar nessa pegada, realmente, vai terminar ali no meio da tabela o time do Bahia e o Coritiba, ele já começava a pensar ali na temporada 2024. Pra falar a verdade, Coritiba e Goiás. O time do Goiás não é ruim, tá? Não é ruim, mas acho que passa um pouco pela falta de sorte do time, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, pela falta de sorte do time do América. E o Coritiba é ruim mesmo, provavelmente o pior time do campeonato. Não sobra. Disparado. O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender não, rescindir. Tá ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem emprego, né? Pior era da maneira que tava, com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. Muito bem, Lucão. Vamos falar então de time bom, porque eu quero falar do líder, o meu Fogão, que amassou o Atlético Mineiro. Nossa, como o Atlético não jogou nada. Vitor Sá de letra e Matheus Nascimento. Até o Matheus Nascimento tá fazendo gol, a fase é tão boa. O Botafogo é líder e o único time com 100% de aproveitamento até o momento no Brasileirão, Lucas. Já o questionamento que fica até pro torcedor atleticano, você é a favor do cu de fora? Por mais que tenha rescisão aí de 24 milhões pra pagar, você já mandaria ele embora? Ele não vai pedir pra sair, Ele não vai pedir. Ele não vai pedir pra sair. Então é só se mandarem ele embora. Só se mandarem ele embora. Mas e aí, vamos querer pagar a multa? Porque o Atlético já tá afundado em dívida. 2 bilhões de dívida. Que porra de SAF é essa, entendeu? E ele não vai pedir as contas, mano. Ele vai ficar aí. Vai continuar pedindo jogador. E aí, como que fica a situação? A tendência é piorar. Esse é o ponto. Que é a tônica de sempre, né? Se o Hulk não joga bem, o Atlético não joga bem. Puta, é impressionante, velho, como ele carrega esse time do Atlético Mineiro nas costas. Ele carrega o time nas costas, é impressionante como o time não consegue ter uma variação. Tem o Hulk estar mal ou estar presente. E o Botafogo vem jogando bem, arrumou a casa. E eu acho que essa questão de trocar a grama do Newton Santos também parece que ajudou muito o time do Botafogo. Vitor Sá, que voltou a jogar a bola, vem jogando bem. Não teve o Tiquinho Soares ontem, mas o Matheus deu conta do recado. Eu gosto muito foi o mistão, né? Foi o mistão do Botafogo, sim. Não foi o time titular. Exatamente. Lembrando, eu gosto muito do outro ponta do Botafogo, que é o Júnior Santos. Eu acho ele um jogador bem habilidoso. É o meu bagre favorito. E ele vem contribuindo muito para esse time do Botafogo. O Botafogo que é líder. Talvez eu acho que vai pegar o Corinthians agora em casa. Eu acredito que ainda consiga segurar umas 2 rodadas. Tudo depende de como o Palmeiras vai vir, né? Sim. E o Botafogo, cara, é um time que sabe das suas limitações, tanto que
em vários momentos do jogo, assim como ele fez contra o Flamengo, deu a bola pro Galo pra poder sair no contra-ataque, mas que defensivamente essa dupla de zaga tem o Lucas Perry que tá pegando muito, junto ali com o Léo Jardim, são os 2 melhores goleiros do campeonato até agora, e Adrielson e Cuesta fecharam um miolo de zaga muito forte. O Marçal é craque, por mais que não esteja jogando todas as partidas, tem o Marçal que é craque, então defensivamente também é um time muito sólido e que sabe o que fazer, tanto sem quanto com a bola. Ontem no gol do Matheus Nascimento, contou com um pouco de sorte, né, porque a bola sobe no pé dele, mas é isso, quando a fase é boa, vai sobrar, não adianta. E no primeiro gol, uma jogada bem trabalhada ali com o Vitor Sá, que provavelmente fez a sua melhor partida com a camisa do Botafogo ontem também, contra o Galo, e é bom também que empatou no meio de semana naquela partida horrorosa contra a LDU, e agora em casa volta a vencer aí diante da sua torcida e dá moral pro restante da semana também. E é isso aí, Canhão. É, que nem eu disse, o Botafogo ele vai pegar o Corinthians em casa mesmo, na quinta-feira, e o Atlético Mineiro ele tem uma chance, por mais que eu acho que seja um adversário ok, ele tem um confronto difícil contra o Cuiabá, porque o confronto é fora de casa. Então, por mais que é aquele negócio, é um time limitado, mas joga em casa. E esses times limitados jogando em casa, eles dar a vida para pelo menos conseguir um ponto, principalmente com esses adversários de topo de tabela. E por mais que não esteja aparentando no momento, mas é o caso do Atlético Mineiro. Sim, e o Botafogo é isso, cara, se continuar pontuando em casa, roubando um pontinho ou outro fora, dificilmente, por exemplo, fica fora de um G4 ou de um G6 nesse campeonato. E vai que, né, se a fase continuar boa desse jeito, o Textor abre o bolso ainda mais aí no meio do ano. Ou ele devolve o Jefinho, né? Ou ele devolve, ou leva outro jogador que esteja se destacando, né? Bem capaz. É uma possibilidade. Muito bem, parabéns aí o Fogão, 100%, e o Galo, sinal de alerta. Bicho, eu acho que se essa temporada do Galo for um fiasco, não sei não o que vai ser do futuro desse time, viu? Vai cruzeirar, né? Tem grandes chances mesmo. Vamos falar então de goleada, times verdes. O Palmeiras amassou e jambrolhou o Goiás 5-0 lá na Serrinha. Vamos aos gols. Arthur, Sidmar contra Rafael Veiga, entre que até o Dudu fez gol. O Palmeiras aí segue amassando os seus adversários, só não tá ali junto com o Botafogo porque acabou tendo aquele empate contra o time do Vasco. Caso contrário, também teria 12 pontos. Afinal, o Palmeiras tem 3 vitórias e um empate. Vamos falar desse time do Abel Ferreira, né? Vai ser isso aí sempre. É um time muito consistente, que dificilmente será batido e que no primeiro deslize do Botafogo vai assumir a liderança. Essa é a verdade. É bem capaz, eu acho que não tem muito o que fugir. É um time que teve é o demônio. Teve a perda do Murilo, né, no meio da semana, lesionado, o que é algo difícil de ver do Palmeiras também, jogadores saindo machucados assim. Mas amanhã ele tá de volta, porque os caras têm a máquina lá de sei lá o que, criogenia os caralho, que impressionante. Machuca agora da noite já tá podendo jogar. Cara, a estrutura do Palmeiras é impecável. Na academia, os caras. A máquina treina pros caras. Sim. É impecável a estrutura do Palmeiras hoje. E isso reflete em campo, né? O Palmeiras suicidou o Goiás. Suicidou. E teve a volta do Rony ontem que não marcou. Mas é um reforço muito importante para esse time. E beleza, não que o Goiás tenha. Nada deu certo pro Goiás ontem. Nada mesmo. Tudo que o Goiás fazia dava errado. Tanto que eu acho que o gol do Veiga, cara, você vê, é um bagulho muito besta, mano. É o dia que nada dá certo. Infelizmente pro Goiás foi isso. Não acho que é um time horroroso, mas também não acho que merecia isso. Tipo, não acho que. Como é que eu posso dizer, cara? Não é um time ruim. Não, joga bem. Tá bem na Sul-Americana, por exemplo. Exato. Tá bem na Sul-Americana, mas não dá pra esperar muita coisa. Tá no Campeonato Brasileiro, um campeonato bem disputado, não dá pra esperar muito desse time. E não tem mais Jair Ventura, né? Nosso querido anti-rebaixamento, né? Mas vai que se as coisas não derem certo, ele volta. Não ficaria surpreso. E mais uma vez teve um jogador expulso, ao meu ver, injustamente, né? Porque a expulsão do Lucas Alter no primeiro tempo muda todo o panorama do jogo. Então, eu também não concordei não, porque não era tipo... O Rony não ia sair sozinho na cara do gol. O bola tava indo meio que pra linha de fundo, na lateral / linha de fundo. É uma falta ali que, tipo, a zaga tá escancarada, mas eu acho que caberia um amarelo. Acho que o Judá Esfirra foi muito... Judá Esfirra é ridículo com essa pancinha dele. Você pega o Wilton Pereira Sampaio no Fluminense Vasco, parando o jogo toda hora. Teve uma hora que ele para o ataque do Fluminense pra reclamar da forma com que o André cobrou a lateral. Porra, vai pro inferno, entendeu? É muito ruim. Aí você pega ontem no Morumbi, Braulio da Silva Machado. Vai tomar no cu Braulio da Silva Machado. É o pior árbitro do quadro brasileiro. E olha que tem
muita gente ruim. E ele ganha Mas, com cara, sobras. posso falar uma coisa que eu aceito o seu xingamento. Se for a favor do Braulio, não pode. Mas eu achei ontem que ele apitou bem. Achei que ele foi mal. Muito ele quer aparecer, ele quer ser melhor que os jogadores, aí fica dando sorrisinho, vai tomar no cu, é pra apitar, não é pra ficar dando sorrisinho pra jogador, entendeu? Cara, mas E o o Braulio, cara. ele erra com convicção. Ô, Lucas, aquele lance do Rafael, o Rafael tomou uma trombada no ar e ele não dá falta, porra, na frente dele. Isso é verdade. Pra mim, eu acho que foi o único lance ali que ele foi o erro rude mesmo. Mas eu achei que ele apitou ok. Também não teve muito lance polêmico pra ele cagar, né? Exato. Aí você pega a Edna, por exemplo, agora vai tomar um gancho, vai ficar um tempo apitando o jogo de Série B. É que a Edna, ela erra porque ela é ruim, é isso. O Braulio erra com convicção. Não, Ele tem certeza sobre os erros dele. a Edna, ela é regular e imparcial, porque ela prejudica os dois times. Ela erra pra todo mundo, entendeu? Essa é a vantagem da Edna. Agora, Braulio, o Ítalo Pereira, o Klaus também, o Klaus descaralhou depois que você elogiou o cara. Eu assumo total responsabilidade. Vou mandar uma DM no Acabou Insta com a carreira dele. do Klaus. O Daronco eu nem considero mais como árbitro de primeira linha, o Daronco tá bem mal. Dedé também. Dado esse desabafo, Lucão, gostaria de dizer que o Palmeiras é o time da Série A com a menor taxa de derrotas nas últimas 2 temporadas, tá bom? A equipe do Abel, em 100 jogos, chuta quantos ele perdeu em 100 jogos. Em 100 jogos? Cara, 8. 9 partidas, é um negócio impressionante. Olha, quase que eu acertei. E aquele vídeo que mandaram hoje pra gente dele analisando o sono do jogador, vocês que esse desgraçado ganha tudo, olha as coisas que ele... Olha a atenção aos detalhes que ele... Você acha que a galera do São Paulo tá olhando se o Luciano dormiu bem? Não maneira nenhuma. Você acha que o Corinthians tá analisando o sono do Duqueiroz? Não, porra. Não tá. Não tá, entendeu? O Santos não consegue nem analisar se o Bayern tá envolvido em casa de aposta. Imagina se ele tá dormindo bem. Exato. Cara, mas é impressionante. É isso aí, pra gente encerrar. Palmeiras pega o Grêmio, eu acho que no Allianz Parque, não sei se vai ter show, na quarta-feira. Vai ter show do Palmeiras. E o Goiás pega o Flamengo no Maracanã, quarta-feira também, 8 horas. Coitado. Ou o Goiás revive o Flamengo, ou o Flamengo revive o Goiás. Não tem meio termo. Esse jogo não vai dar empate. Não vai dar empate. Não tem como. Horas de sono, o nível de recuperação do jogador, a dor muscular, o bem-estar. Está aqui o nosso jogador Jailson, qualidade de sono 5, está amarelo. Eu preciso de falar com ele, perguntar porque é que ele não dormiu. Porque se vamos fazer um treino de alta intensidade, há um risco muito grande de lesão. E Lucão, já pegando o gancho, né, como você falou de Grêmio, o Imortal empatou em 3-3 com o Bragantino, lá na Arena do Grêmio. Suárez desencantou, inclusive, mas o Renato Gaúcho deu uma coletiva bem dura, principalmente contra a diretoria. Qualquer outro técnico no futebol brasileiro teria sido demitido depois dessa coletiva que ele deu. Menos o Cudê, que tem multa de menos 23 ele milhões. e o Cudê fora. Exatamente. Cara, foi o que eu falei. O cara ele é o Grêmio, não tem como fugir muito disso. E também é meio que pra dar uma baixada de bola, né? Porque o pessoal já tava achando que o Grêmio era um time competitivo. Mas o Grêmio foi competitivo no estadual. No brasileiro é totalmente diferente. Teve também a questão de ter chovido bastante lá, o que ajudou o Bragantino no último lance do jogo. Mas que nem, por exemplo, eu acho que o segundo gol do Bragantino, eu acho que a falha foi do Reinaldo, não? É o Reinaldo que perde a bola? Não lembro agora. Não é o Diogo Barbosa? Não, o Diogo Barbosa, ele entra depois. Se eu não me engano, o Reinaldo, ele perde a bola na direita ainda. É que o Diogo Barbosa erra também. São dois laterais que não dão... Exatamente. Mas isso também serve pra quem tava elogiando. O Reinaldo é isso aí, cara. Sim. Começa, mil maravilhas, mas depois você percebe o jogador limitado que ele é. O Flores fez um baita de um golaço. Mas, cara, o jogo meio que tava na mão do Grêmio, que o Bragantino empatou literalmente no último lance do jogo. Sim, exatamente. O Bragantino é engraçado, né? Toma uma peia do Cruzeiro em casa. Eu fico imaginando esse time do Cruzeiro. Como que esse time do Cruzeiro tem 9 pontos com Richard e Ramires de volante? Ramires, tudo bem. E aí vai lá na Arena do Grêmio com um gramado impraticável a jogar futebol, afinal tá chovendo muito lá no sul, e busca um 3-3. Cara, eu acho que esse é o real Bragantino que a gente deveria ter esperado nos últimos anos. É um time que você não pode esperar muita coisa. Ele vai tentar entregar, ele vai tentar surpreender, mas não é aquele time que, tipo, a quinta força do estado de São Paulo, essas coisas. Não, é um time muito aquém de meio de tabela. E agora parece que, tipo, a ficha caiu e o time vai acabar entregando essas coisas. Tem um elenco mais jovem, mas um elenco até habilidoso, com ex-jogadores do São Paulo, inclusive. Mas é meio de tabela, não dá pra esperar muita coisa desse time do Bragantino. Inclusive que vai pegar o América em casa, né? Como eu havia falado, quarta-feira às 19. Então, esse jogo
se fosse o Bragantino de antes, eu cravava a vitória do América. Mas o Bragantino de agora, eu só cravo um empate mesmo. Eu fecharia contigo esse resultado, viu? Acho bem provável. O time do Bragantino é muito imprevisível, né, Lucão? Realmente é difícil de conseguir decifrar. O Bragantino que chegou a 5 pontinhos e o Grêmio que tem 7. O Grêmio nem tá tão assim pro Renato Gaúcho ficar falando bosta, né? Mas ele gosta. O cara tem o Luiz Soares e tá reclamando que precisa de jogador. Vai pro inferno, Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus. Ah, mas sinceramente ele precisa. Principalmente de um goleiro reserva. Afinal ele acabou com a carreira do outro. Ele e o empresário. Exatamente. Então Fazer um documentário de 15 minutos de um jogador que não ganhou nada. Véio. Exatamente. Lucão, muito bem. Então, pra encerrar, jogo que ainda está acontecendo, então nós vamos palpitar. O Corinthians, 30 do segundo tempo. Ó, o Corinthians 0, Fortaleza 0. Fortaleza acabou de ter um gol anulado do Silvio Romero. É o 7º gol anulado do Fortaleza na temporada. Mas aparentemente... Eu vou fechar no empate aqui, viu? Esse jogo termina 0-0. É bem capaz. Apesar que o Fortaleza não consegue ganhar na arena também, né? Eu acho que os times com escudo de pipa não conseguem ganhar na arena. O Fortaleza, o nosso tricolor. Um negócio que eu acabei de perceber e eu achei até um modo burro que fizeram da questão de planejamento logístico. Cara, o Fortaleza ele vai pegar o Corinthians, ele tá jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Em quinta-feira ele vai pegar o São Paulo no Ceará. Sim. Cara, não podia fazer, ele jogar no Morumbi? Sendo que, daqui pro Ceará, eu acho que por mais que seja de avião, acho que dá mais de 6 horas, não? Não é tudo isso não. Mas, Lucas, você tá cobrando coerência da CBF e da Conmebol. Olha das organizações da qual você está cobrando coerência. Eu confesso que eu sou um pouco inocente, sou ingênuo. Não, tem que confiar, mas não neles, né? O Corinthians, inclusive, que já comunicou hoje que o Duqueiroz não joga mais com a camisa do Timão. Foi negociado, tanto que hoje ele nem participou da partida. Eu vi que ele foi cortado, aí ele postou chora agora e depois, e pelo visto ele vai rir, né? Porque ele saiu do Corinthians. Exatamente. Falando em rir, Luxemburgo foi lá, né? Manifestação, a galera falando tanta coisa pra resolver no Corinthians, o pessoal quer falar do Luan, que nem joga, e não tem nada a ver com isso. Luxemburgo foi lá, bateu um papo, e aí a organizada, que eu me recuso a pronunciar o nome, deu 10 partidas pro Luxemburgo resolver esse time. Rapaz, pouco, né? A coletiva dele também, que já foi do estilo Luxemburgo, né? Sim. Eu fico imaginando. O protagonismo dele é absurdo, ele trouxe tudo pro futebol. Eu fico imaginando se vai o Lázaro bater um papo com a organizada. Os caras tinham jambrolhado ele no soco. Ou ele, né? Porque o homem é frio e do tamanho de um armário. É uma possibilidade. Mas aí o Luxemburgo, todo mundo ali, o rabinho entre as pernas, cabeça abaixo, entendeu? Cobrando ali com a voz mansa. Muito engraçado essas manifestações da organizada. É bom porque gera meme, né? Aquele cara no caixão, tomando cachaça e fumando com o negócio do Luan. Meu amigo, aquilo foi muito bom, mano. Pouco se fudendo, né? Ganhando a sua milha por mês, você acha que ele tá ligando pro cara... Aquilo salvou a minha semana. Pô, irmão, sábado de manhã, vai tomar um café com a família, entendeu? Pô, dar uma corrida, sair com os amigos. Vai pra porra de porta de CT manifestar contra um cara que nem joga. Porra, não dá. A ociosidade faz o homem cometer erros absurdos. Mano, porra, vai fazer que preste da sua vida. Vai pra porta de CT, entrar num caixão, segurar um litro de 51. Pela que vida triste. Ah, eu sou contra. Eu vou ficar aqui. Essa semana que nós treinamos lá com os reservas contra os juniores, aí eu vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música, que faz aquele negócio assim, não faz? O cabelo vem aqui, né? Como é que é aquela música lá, como é que é? Uma que tá na net aí, como é que é? Fala aí, porra. Como é que é? Caião, eu vou passar aqui a classificação geral e já dar um pulo no que aconteceu no meio da semana, porque a rinite atacou e minha voz está começando a ficar nasalada. G4, Botafogo com 12 pontos, Palmeiras 10, Cruzeiro 9, Fortaleza 8, até o seguinte momento. Seguido de São Paulo e Fluminense. São Paulo, Fluminense e Grêmio Internacional com 7 pontos. Por mim, acabava agora o campeonato. Encerra, fecha e dá o título pro Botafogo. Eu estou de acordo. Depois vem Bahia e Atlético Paranaense com 6 pontos, seguido de Vasco e Bragantino com 5. Aí vem Cuiabá, Santos
Corinthians até o momento é Atlético Mineiro com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, Flamengo e Goiás com 3, Coritiba com 1 ponto e o América, o único time que não pontuou ainda no Campeonato Brasileiro. Muito bem, Lucão. No momento em que o Fortaleza abre o placar com Caio Alexandre na Neoquímica Arena. Nosso editor Deco deve estar pulando de alegria neste momento. Deve estar salivando essa hora. Ele até que gostou da contratação do Luxemburgo, mas assim como nós, era contra a contratação do nosso querido Cuquinha, Lucão. Muito bem. Quer dar aí aquele giro, aquele zoom pelo mundo da bola? Bora que o VAR tá analisando de novo. O VAR tá fazendo de tudo, né? Pro Corinthians não perder hoje. Mano, se validar o gol aí, você tem total permissão pra me interromper. Mas vamos lá, Caião. Vou começar com a Libertadores, a terceira rodada. Vou falar geral, não só dos clubes brasileiros. Tivemos na terça Nublense 2, Alcas 1, grupo do Flamengo. E no grupo do Corinthians, Liverpool e Argentinos Júniors empataram em 2-2. Ainda na terça, o Fluminense meteu uma sova no River Plate, 5-1, jogaço. Cano mais uma vez fantástico. Atlético Nacional e Olímpia do Paraguai empataram 2-2. Um bom jogo também, eu tava zapeando os dois. E tivemos Sporting Cristal e The Strongest, o confronto das altitudes. E o Corinthians perdendo em casa pro Del Valle 2-1. O Del Valle que bate em tudo que é time do Brasil, né? Impressionante. Não, só no Palmeiras que não. Mas ele vê a bandeirinha ali do Brasil, tirando o Palmeiras, peia, pica. Meu amigo. Vamos lá. No grupo da Geografia, quarta-feira, tivemos Internacional 2 e Nacional 2 também. Meu Deus do céu. O Cerro Porteño perdeu em casa pro Bolívar 4-0. O Bolívar que saiu do camisa 21, né? Eu não sabia disso. O Bolívar também é um caso curioso, né? Bolívia, venha pra cá. Por favor. Você vir e sair também. Colo-Colo perdeu em casa pro Boca Juniors 2-0. Barcelona de Guayaquil perdeu em casa pro Palmeiras 2-0. Nada mais, menos que esperado. O Atlético Mineiro conseguiu ganhar do Alianza Lima, até porque o Alianza Lima não ganhou uma partida de time, nunca ganhou uma partida de times brasileiros, né? E voltando pro grupo da Geografia, o Independente Medellín ganhou de 4-2 do Metropolitanos. Na quinta tivemos Racing Flamengo 1-1, conforme eu falei. Teve o gol do Gabigol e o golaço de falta do Racing. Patronato ganhou de 4-1 do Melgar. O Libertad perdeu pro Atlético Paranaense 2-1 de virada. E o Deportivo Pereira ganhou do Monagas 2-1. Sul-Americana agora, tivemos na terça. Tivemos jogos, meu amigo. Huracan empatando com o Danúbio 1-1. Taquari ganhando do Oriente Petroleiro 3-1. Tolima e São Paulo 0-0. Um jogo pavoroso, como Parabéns a quem conseguiu. É a segunda partida do São Paulo em Copa Sul-Americana que eu não consigo assistir, Lucas, porque eu durmo. Eu tenho que começar a ver o jogo do São Paulo em pé. Cara, eu tava na academia, então, e quando eu cheguei em casa já tinha acabado. Bragantino 0, Estudiantes 0. Bragantino ainda não conseguiu ganhar do Estudiantes. Impressionante, 2 anos seguidos jogando contra e não conseguindo ganhar. Magallanes empatou com o César Valerro 2-2. O Nils ganhou de 1-0 do Santos, como a gente havia comentado por cima. Teve um gol perdido do Santos ali, incrível. Palestino e São Lourenço 0-0, isso já na quarta-feira. Guarani e Emelec 1-1. Milionários e América Mineiro 1-1 também. Puerto Cabelo 0, Tigre 3. O grupo do São Paulo. Meu Deus. Na quinta-feira tivemos o Goiás ganhando do Ginásia 2-0. Audax Italiano ganhando de 2-0 do Blooming. O Botafogo empatando com o LDU. Eu tava pensando que o jogo tinha sido lá, mas eu concordo que pra mim foi um péssimo resultado pro Botafogo. Era um jogo que não que o time da LDU seja ruim, mas precisava ganhar, porque jogar lá na montanha é muito complicado. Defensa e Justiça ganhou de 4-1 do Peñarol. O Universitário ganhou de 2-0 do Santa Fé. E o nosso Leão Fortaleza meteu mais uma goleada 6-1 no Estudiantes de Mérida. Quase que eu falei Estudiantes de Mérida, mas vamos lá. Que não estaria por completo errado. Né? Exato. Nós tivemos também Campeonato Inglês. O City passou à frente do Arsenal ali. Eu acho que segue um ponto, porque o City tá com um jogo a menos ainda, mas tem tudo para ir para 4 pontos. Ganhou de 2-1 eu acho que foi a melhor partida do Gundogan no ano, com 2 gols ali, que
Eu acho o Gundogan muito craque. Eu acho ele muito bom jogador. Ele é pouco falado e ele é um meio-campo bem completo. O Haaland não fez gol nessa partida, mas, cara, o que ele teve. Não era o dia dele, porque o que ele teve, só ele, eu acho que meteu umas 3 bolas na trave. Mas se ele se mantém na ponta, o Arsenal segue ali, brigando, ganhou do Newcastle 2-0. Tottenham voltou a ganhar. E um time que voltou a ganhar, por incrível que pareça, Caião, foi o Chelsea. Depois de Olha lá, hein? 6 derrotas seguidas. Parabéns aos Chelsea envolvidos. voltou a ganhar. United perdeu mais uma vez. Perdeu pro West Ham fora de casa com mais uma falha do De Gea. É impressionante que o United, além dele ter perdido no meio da semana pro Brighton no último lance, é impressionante como o Bruno Fernandes ele sempre arruma briga com alguém, né? Esquentadinho, mas ele carrega esse time do United. Ele e o Rashford. Não, ele carrega mesmo. E o United jogou até que bem. Era um jogo que poderia muito bem ter terminado empatado, mas não, infelizmente o United contou com mais uma falha pavorosa do De Gea, que eu acredito que não volte para a próxima temporada. O Liverpool ganhou mais E uma vai e já renovar, tá. viu? Pode apostar. Pô, muito difícil. Acho muito difícil, mas não ficaria surpreso. Liverpool ganhou mais uma, ganhou de 1-0 do Brentford, já tá coladinho ali no G6. Tivemos também, cara, eu acho que hoje tivemos 3 jogos e com a média de gols absurda. O Brighton conseguiu perder em casa pro Everton, que estava na zona de rebaixamento, tomou 5 em casa. É impressionante e muito controverso. O Fulham ganhou do Leicester de 5-3, outro jogo maluco. Teve uma atuação do Willian que não vai voltar mais pro Brasil, para infelicidade de todos nós. Da torcida da Fiel, né? E tivemos o Nottingham Forest ganhando o Southampton, se eu não me engano, eu acho que foi 4-2 ou 4-3, eu vou confirmar aqui. Mas mais uma boa atuação do Danilo. Mais um gol, gol e assistência. Gol e assistência, ele foi 4-3, isso mesmo. Acho que ele participou das partidas, eu acho que ele já participou de 7 gols do time do Nottingham, que também tá lutando ali contra o rebaixamento, ganhou um confronto direto, mas eu acho que vai ser bem difícil escapar dessa briga. E tivemos na Espanha, tivemos a final da Copa do Rei, o Real ganhando do Osasuna de 2-1, mais um show brasileiro, tanto do Vinícius Júnior quanto do Rodrigo. Impressionante como o Vini Júnior banalizou aquela jogada na ponta esquerda. O Corinthians empata o jogo. Puta que pariu. Eu falei. Vai dar empate. Você não confia no não, mago da... Esqueci o nome da palavra, foda-se. Não, eu confio. E ainda reforça a minha tese dos times com escudo de pipa não conseguirem ganhar no Itaquera. O VAR tá dando um visu. Mas nunca que ele vai anular um gol do Corinthians em Itaquera, né? Bem capaz. E sabe de quem? Sabe de quem? Yuri Alberto? Bagre Alberto. Ainda bem que ele já fez gol. Ele já fez um gol hoje contra o São Paulo ele fazer só 2. Ele e o Júnior Santos são os meus bagres favoritos atualmente no futebol brasileiro. Voltando. Tivemos o Campeonato Francês, que é o campeonato que ninguém liga. Tivemos o PSG ali praticamente se encaminhando pro título, em meio a protestos contra Neymar e companhia, suspensão do Messi. Messi que pelo que deu a entender, fechou com o Al Hilal e vai ganhar 400 milhões por ano. Teremos então novamente Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentando. Campeonato Como alemão. deve estar a torcida do Barça com isso, hein? Porque, porra, esperavam que ele fosse voltar, né? Cara, se eu fosse torcedor do Barcelona, eu não esperava, não. Até pela maneira que ele saiu. Eu acho meio até ilógico ele voltar devido à maneira que ele foi praticamente. Ele e o Soares, eles foram praticamente chutados, né? E o grande case. Mas de fato, eu não voltaria. Gol confirmado. Com a pena. Campeonato alemão segue aquela briga de 1 ponto. O Bayern ganhou do Werder Bremen 2-1 e o Borussia meteu 6 no Wolfsburg. A briga vai ficar entre esses dois times. Eu acho que tem mais. Deixa eu ver aqui. Tem mais 3 rodadas. Isso, são 3 rodadas e... Vou passar os confrontos aqui rapidinho. O Bayern vai pegar o Schalke na próxima rodada. O Schalke, se eu não me engano, é o último colocado do campeonato. Não, é o 15º colocado. Briga ali para fugir do rebaixamento. Pega o Schalke, pega depois o Leipzig na penúltima rodada e na última pega o Colônia fora de casa. O Borussia pega tem o clássico dos Borussias nesse sábado, depois pega o Augsburg fora de casa, que é um time também complicado, e encerra com
jogando em casa contra o Mainz. O campeonato ainda está em aberto, porém eu ainda acho que o Bayern vai levar. E na Itália já tivemos o campeão, o Napoli já estava meio que garantido já, ele empatou no meio da semana, o que deu o título antecipado ali para o time. O Napoli, como eu tinha falado há um tempo atrás, o Napoli é o único time do sul da Itália a ser campeão nacional. Essa é a terceira conquista do time, as duas anteriores foram na época do Maradona. Acho que a primeira foi em 86 e a segunda foi em 89. Então, parabéns ao time do Napoli que merecia, jogou muito bem a temporada acima da média. E, cara, inclusive, é um fato curioso, além desse que eu falei, quando o Luciano Spalletti foi contratado, a torcida do Napoli roubou o carro dele e só devolveria quando ele pedisse as contas. E olha o que aconteceu, né? Eu até puxei aqui o tweet que eu salvei. Há exatamente um ano, alguns torcedores do Napoli haviam roubado o carro do Spalletti, falaram que só devolviam depois que ele pedisse demissão. Depois, ele quebrou um jejum de 33 anos. E fez esse time campeão. Eu achei ele um bom técnico, um pouco polêmico, mas ele acertou muito, ele caiu como uma luva nesse time do Napoli. E é isso aí, Caião. Mais uma vez, parabéns ao Napoli, merecia ganhar um título nessa temporada e calhou com a queda desse jejum. E eu encerro aqui o giro pelo mundo afora. Faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele jogar? Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque não deixa. Não deixa. Muito bem, Lucão. Então, para empacotarmos essa edição, por favor, deixe aí o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo. Cara, calvo da rodada? Olha, eu tô tentado a dar pro Wesley do Cruzeiro. Só pela a volta, os 2 gols aí, tava meio que isolado, tudo. Ou o Vitor Sá, né? Eu vou dar pro Matheus Nascimento. Pelo peso do confronto, mas eu vou de Wesley ainda. E decepção, cara, eu fico com Atlético Mineiro, assim como um todo. Eu poderia citar o Hulk, que é o principal e a única coisa que a gente lembra, mas eu tenho jogadores do Atlético que eu tô achando muito abaixo, principalmente o Edenilson é um claro exemplo disso. Eu achei ele 41 anos. Eu acho muito abaixo. Mas eu não consigo, cravar só ele como destaque negativo. Eu vou de Atlético Mineiro como um todo. Eu tô contigo. Eu ia de Flamengo, mas achei a atuação do Atlético Mineiro mais vergonhosa. E aí o craque eu vou dar pro Matheus Nascimento. Belezinha. Muito bem, estamos de acordo. Lucão, por favor, então, recados paroquiais e a sua mensagem da semana. Cara, a dica da semana segue a da NBA e assistam Kimetsu também. Muito bom desenho. Não tem mais uma. Desculpa, cara. Desenho, tá bom? Que é isso? Não. A nossa Fandom Otaku nesse momento tá rasgando o cu com a unha, porra. Nossa Fandom / você, no caso. Também. Eu peço desculpas a toda a comunidade Otaku da Liberdade. E a vez de sempre, Otaku da Liberdade, mano, a Liberdade tem de tudo. Menos gente normal. Exatamente, eu gosto. Aquele recado de sempre, se você ainda não é inscrito ou não segue nenhuma das playlists, estamos no YouTube, Spotify e no Deezer. Se inscreve no canal do YouTube, comenta, curta, compartilhe nosso trampo e siga as playlists do canal no Spotify e no Deezer. É isso aí. Ainda não tomei coragem, mas talvez nos próximos 2 episódios eu vou deixar o meu Pix na descrição, porque meu celular está num estado lastimável. Isso é um eu preciso trocar de celular. E estão me cobrando também de comprar o Play 5 para jogar Pro Clubs. Então vou deixar o Pix na descrição. Se Deus tocar no coração de vocês, depositem uma quantia aí. E também é para manter o podcast, claro. Mas, com certeza. Com toda certeza. É isso aí. Boa semana para nós e tamo junto. Muito bem, Lucão. Faço das suas as minhas palavras. Muito obrigado por mais uma parceria aí, por mais uma participação. A quem nos escuta, um forte abraço, uma boa semana. Semana de Dia das Mães, né? Domingo que vem é Dia das Mães. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um forte abraço e até a próxima.